Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar agora sobre os termos ligados ao nome, tá certo? Para a gente já começar a fazer uma análise sintática do período simples. A gente já falou de sujeito, predicado, transitividade do verbo, regência, enfim. Vamos aos termos ligados ao nome. E aí, esses termos ligados ao nome, os termos integrantes da oração, tem um termo que é um termo isolado e a gente começa por ele. Então vamos começar falando a respeito do vocativo. Quem é o vocativo? O vocativo é uma chamada, não possui função sintática, e sempre vem isolado da oração por meio de vírgula. Sempre vem isolado da oração. Por isso ele não é propriamente um termo ligado ao nome. Mas como ele anda sozinho, ele é isolado mesmo, a gente coloca aqui no mesmo grupo, por vírgula. O que acontece, candidato? É muito comum as pessoas confundirem vocativo com sujeito, tá certo? Mas é muito comum mesmo. Por quê? As pessoas ainda têm em mente que o sujeito é aquele que pratica ação e ponto e pronto. É claro que tem muito sujeito que pratica ação, mas nem sempre funciona assim, tá certo? E aí, qual que é a grande sacada? Se o vocativo vem separado por vírgula, você vai se lembrar do seguinte: nunca se separa sujeito de predicado por vírgula. Então o vocativo, ele pode ser confundido com qualquer coisa, menos com sujeito, tá certo? Por quê? Senão não haveria uma vírgula. Então quando eu tenho um período assim, João, preste atenção na aula. Esse João pausa é o tal do vocativo. Muita gente vai olhar para isso e falar assim: quem que vai prestar atenção na aula? É o João. Então, sujeito. Não. Preste atenção na aula quem? Tu, você. O sujeito aqui é um sujeito oculto. E esse João, quem é o João? O João é o tal do vocativo. Tranquilo? Bacana? Legal? Ótimo! Então, tome cuidado, porque o vocativo pode aparecer em qualquer ponto do período, não necessariamente aqui no início da frase. Poderia ter sido assim, ó: preste atenção, vírgula, João, vírgula, na aula. Poderia ser: preste atenção na aula, vírgula, João. João continuaria sendo o vocativo, tá certo? Então, tome cuidado, porque é um termo um tanto quanto perigoso, principalmente nessa confusão que existe entre vocativo e sujeito. Aí eu apresento para você o predicativo. Para quem já viu predicado, predicativo vai ser moleza. Predicativo é uma característica relativa a um nome pertencente ao predicado. É uma característica relativa ao nome pertencente ao predicado. Legal? Bacana? Então, deixa eu mostrar para você. Por exemplo, tem um período assim: alguns estão satisfeitos com a prova.
Legal. Aí a pergunta é, tem característica? Tem. Qual que é a característica? Satisfeitos. Satisfeitos é uma característica de quem? De alguns. Alguns é o quê? Sujeito. Então, satisfeitos vai ser o nosso predicativo do sujeito. Certinho? Tranquilo? Agora, poderia ter um período como esse, ó. Você deixou a janela aberta. Aí eu pergunto para você, tem característica? Tem. Qual é? Aberta. Aberta é característica de quem? Da janela. Vamos fazer uma breve análise sintática aqui. Você é sujeito. Deixou é verbo transitivo direto. Deixou o quê? A janela aberta. A janela é o núcleo, melhor, janela é o núcleo do seu objeto. Aí, candidato, então estamos diante de quem? Do predicativo do objeto. Tem predicativo do sujeito? Sim, mas a característica pode ser do objeto também. Predicativo do objeto. Certinho? Certíssimo? Joia! Vamos ter um terceiro caso, um terceiro termo ligado ao nome. Deixa eu apresentar para você o aposto. O aposto é uma informação a respeito de um termo antecedente, na maioria das vezes, geralmente vem entre vírgulas, e pode ser retirado da oração, sem prejuízo de sentido. Quando eu digo para você que eu posso retirar sem prejuízo de sentido, poxa, se eu retirei uma informação, é claro que não vai ter o mesmo sentido. Na verdade, esse sem prejuízo de sentido que a gramática diz para nós, significa que eu vou retirar o aposto e o período ainda vai fazer sentido. Tá certo? Tranquilo? Deixa eu mostrar para você em dois exemplos. Está aqui o nosso aposto. Podemos ter algo do tipo: Rodrigo, professor de português, gosta muito de gramática. E aí você vai pensar, bom, qual é a informação a mais que nós temos? A informação a mais que nós temos é professor de português. Não é isso? Que informa sobre um termo antecedente, está entre vírgulas, mas a gente sabe que isso é geralmente, às vezes você vai encontrar um aposto sem vírgula, já vou mostrar para você no exemplo seguinte. E se eu retirar professor de português, vai ficar assim: Rodrigo gosta muito de gramática. Legal? Bacana? Joia! Aí, o que acontece? Eu posso ter um exemplo assim, ó. A cidade de Belo Horizonte está
poluída, por exemplo. E aí não tem a marcação das vírgulas para nos ajudar. Então eu vou pensar, o que informa sobre um antecedente, sobre um substantivo, o que é um termo ligado ao nome, que eu posso retirar e a frase ainda vai fazer sentido. Aí você encontra isso aqui, ó, de Belo Horizonte. Ia ficar assim, a cidade está poluída. Tá certo? É um outro tipo de aposto, mas continua sendo aposto, assim como aqui também é nosso aposto. Legal? Então, até agora, vocativo, depois predicativo, que pode ser do sujeito e pode ser do objeto, aposto, e aí eu lhes apresento o complemento nominal, número 4, complemento nominal. Primeira coisa, cuidado para não confundir complemento nominal com objeto indireto. Por que isso acontece? Porque os dois são preposicionados obrigatoriamente. Então a confusão ela é muito natural, tá certo? Complemento nominal é uma coisa, ele é um termo ligado ao nome. Objeto indireto é ligado ao verbo, tá certo? Preposição ligada a verbo, objeto indireto. O complemento nominal é um preposicionado ligado ao nome. Então, é uma expressão obrigatoriamente preposicionada preposicionada ligada a um termo abstrato. Termo abstrato. Bom, então vamos relembrar o conceito de concreto e abstrato. Quando você abre a sua gramática, está assim, o concreto é aquele que não depende de outro ser para a sua existência. Traduzindo, é aquilo que você pode tocar, é aquilo que você pode ver, é aquilo que você pode imaginar. Aí é concreto, tá certo? E o que sobra para os abstratos? Sentimentos e sensações. Segundo a gramática, é aquele que depende de outro ser. Traduzindo, sentimentos e sensações. E aí, expressão preposicionada ligada a um termo abstrato. Legal. Deixa eu mostrar para você, ó. Por exemplo, temos certeza da vitória. Aí vem a prova, destaco da vitória para você e quer saber quem é ele. E aí você vai pensar o seguinte, tem preposição? Tem. É ligado à palavra certeza. A palavra certeza é concreta ou abstrata? A palavra certeza é abstrata. Toda expressão preposicionada ligada a um termo abstrato, complemento nominal. Tá certo? Complemento nominal. E você vai perceber que, diferentemente do adjunto adnominal que nós vimos lá na classificação do sujeito, ele é exigido pelo nome. Quem tem certeza de alguma coisa. Então ele é um complemento. Ele não é um acessório, tá certo? Ele não poderia não estar ali. Complemento nominal é uma exigência de um nome. Por exemplo, mais um exemplo. Vamos usar o exemplo que nos diz o seguinte. Sou favorável a você. E aí, nesse sou favorável a você, eu tenho a expressão preposicionada. Olha o a, preposição. Lembre-se das preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Cuidado para não misturar o a preposição com o a artigo. Daqui a pouco a gente vai falar de crase. Veja bem,
é uma expressão preposicionada ligada ao termo favorável. O termo favorável é concreto ou é abstrato? É algo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso imaginar, ou é uma sensação? É uma sensação. Então, preposicionado ligado a abstrato é nosso complemento nominal. E aí, caro amigo, nós temos um quinto caso, que é o famoso agente da passiva. Como o próprio nome já diz, é aquele que age em uma oração que está na voz passiva analítica. A gente vai entrar ainda nesse detalhe. Vou mostrar para você o que é, mas a gente vai entrar nesse detalhe quando falar a respeito de verbo, que é uma classe de palavra imprescindível para nós. Veja bem, eu posso ter algo do tipo: o jovem foi agredido por manifestantes. O jovem foi agredido por manifestantes. Vamos ver isso? Olha só, quem é o sujeito dessa oração? O jovem. Ele pratica ação? Não, ele foi agredido. Temos aqui um sujeito paciente. Ele sofre ação. Não é isso? Por que voz passiva analítica? Porque tem verbo auxiliar e verbo no particípio. A gente vai tratar isso quando falar a respeito de vozes verbais. Mas você já vai entendendo as coisas. Tem verbo auxiliar e verbo no particípio, é voz passiva analítica. E quem é que agrediu? Quem é que praticou a ação? Os manifestantes. Então, por manifestantes, é o nosso agente da passiva. É aquele que age em uma frase que está na voz passiva. Tranquilo? Bacana? Legal. Então, esses são os termos integrantes da oração e ligados ao nome, tá certo? Ainda sobra o vocativo, que é um termo isolado. Então, tivemos vocativo, predicativo, aposto, complemento nominal e agente da passiva. O adjunto adnominal também entra nessa turma, só que nós vimos o adjunto adnominal lá na nossa primeira aula, aula 1, quando falamos a respeito de classificação do sujeito e fomos separar o núcleo do sujeito do adjunto adnominal. Tá certo? Então é isso. Um grande abraço e a gente volta para falar de mais gramática.